ao canal. Hoje vamos falar sobre os países que falam a língua portuguesa. Atualmente, milhões de pessoas falam o português e esta é uma das 10 línguas mais faladas no mundo. O português surgiu como uma língua descendente do latim, que inicialmente era chamada de galego-português. Hoje em dia, é a língua oficial de 9 países. Um dos países onde se fala português é, obviamente, Portugal, mas fala-se esta língua em vários outros países. A língua portuguesa espalhou-se pelo mundo no período das grandes navegações, que vão do século XV ao XVI. O português é o idioma oficial não apenas de Portugal, mas também do Brasil, de Cabo Verde, de Angola, da Guiné-Bissau, de Moçambique, de São Tomé e Príncipe, da Guiné Equatorial, de Timor-Leste e na região autónoma de Macau, na costa sul da China. O idioma também é falado em Goa, na Índia. O português é o idioma oficial no Brasil, sendo este o país com a maior população onde se fala o português. E por isso, o português brasileiro é a variante do português mais falada, lida e escrita do mundo. Cabo Verde também tem o português como uma das línguas oficiais. Enquanto que o crioulo é a língua materna de quase toda a população de Cabo Verde, o português é a língua oficial, sendo usado em situações oficiais, no ensino, nos meios de comunicação social, etc. De todos os países africanos em que se fala português, Angola é o país onde a percentagem de falantes de português como primeira língua é a maior. Em todo o país, cerca de 71,15% dos quase 25,8 milhões de habitantes falam português, sendo assim Angola o segundo país com o maior número de pessoas lusófonas, atrás apenas do Brasil. Na Guiné-Bissau, o português também é a língua oficial, sendo a única língua oficial deste país. É o idioma usado pela administração do país desde os tempos que a Guiné-Bissau era colónia portuguesa. Apesar disso, a presença do português na Guiné-Bissau é pouco expressiva. Estima-se que menos de 15% da população saiba falar o português. Na República de Moçambique, também o português é a única língua oficial. Porém, é falada essencialmente como segunda língua por boa parte da sua população, numa percentagem de 65% ou um pouco menos da população. Em São Tomé e Príncipe, a maioria da população fala português, com mais de 98,4% da população falando português e mais de 50% da população usando português como primeira língua. Na Guiné Equatorial, as línguas oficiais são, em primeiro lugar, o espanhol, em segundo, o francês e, em terceiro, recentemente se juntou o português. O português foi oficializado em 20 de julho de 2010 como a terceira língua oficial da Guiné Equatorial, a fim de conseguir a adesão plena da comunidade nos países de língua portuguesa. Já no Timor-Leste, o português é a língua oficial ao lado do Tetum Praça. Durante o domínio português, quer na administração, quer no sistema de ensino, era usada exclusivamente a língua portuguesa, tendo o português influenciado profundamente o Tetum,
especialmente a variedade falada como língua franca, conhecida como Tentum Praça. Em Macau, o português é cooficial juntamente com o cantonês, uma marca dos séculos de presença lusitana na região. O português falado em Macau sofreu muita influência dos povos nativos, mas essa influência não é bem percebida na fala cotidiana, sendo assim muito semelhante ao português de Portugal. Apesar de não ser oficial, também se fala um pouco de português em Goa, na Índia. A história da língua portuguesa começou em Goa devido ao domínio português na região, que perdurou por mais de 450 anos. Durante o Estado português da Índia, quer na administração, quer no sistema de ensino, era usada exclusivamente a língua portuguesa. Porém, depois da anexação do território à Índia, o português deixou de ser a língua oficial, não sendo mais obrigatória. Hoje em dia, em Goa, existe um pequeno número de falantes da língua portuguesa, assim como outras heranças, como por exemplo os nomes das ruas, o nome da mais importante cidade goesa, Vasco da Gama, e os sobrenomes das famílias, como Mascarenhas e Sousa, que é bastante comum neste território. E são estes os países e regiões onde se fala o português.